versículo 14 ao versículo do número 23. Tá ficando bonita a casa, tá, missionário? Glória a Deus. Estão de parabéns. Que Deus continue abençoando essa obra. Em nome de Jesus. A oferta e o dízimo é para isso aqui, irmãos. Para conforto, para adoração dos santos ao Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Está escrito: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E você repete comigo, por favor, o versículo de número 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Foi só ensaio, agora vai de verdade. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos, mais uma vez com autoridade. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus, ore comigo. Senhor Deus, te louvamos. Bendizemos ao teu nome por esta oportunidade. Jesus, assim como eu, existem vidas aqui que precisam de ouvir a tua voz. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Tenha liberdade, Espírito Santo, de operar, curar, restaurar, batizar. Faça segundo a tua vontade, glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você se assenta, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que se estivermos com os corações abertos e atentos à palavra, não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Deus tem algo para falar na noite deste dia. Pois bem, o texto que fizemos leitura, o texto é bem conhecido e tem a epígrafe de um jovem lunático. O que era um jovem lunático? Era tido como um jovem que se manifestava ou tinha uma doença que era ligada à lua. Todas as vezes que a lua se manifestava de forma diferente, entendia-se que esse jovem sentia mal. Na verdade, não tinha uma doença ligada à lua. O que esse menino sofria era de um espírito que o conduzia e muitas das vezes o lançava na água, o lançava no fogo, tentando destruir, fazendo com que aquele menino não tivesse voz e nem audição, para que ele pudesse ter uma vida normal. No entanto, o cenário de que fizemos leitura é um cenário de espera. Por que um cenário de espera? Olhe para cá e você vai entender a mensagem. Jesus está no monte conhecido como o monte onde Jesus se transfigurou. Diz o texto que Jesus vai chamar a parte Pedro, João e Tiago e vai subir ao monte. Chegando neste monte, quando sobem os três
9 dos discípulos ficam abaixo. Todos nós sabemos que são 12 discípulos que caminhavam com Jesus. Quando Jesus sobe a este monte com os 3, diz o texto que lá Jesus se transfigura. Marcos vai dizer que o seu rosto brilha como o sol, e as suas vestes resplandecem como nenhum, é o que Marcos diz, a expressão que ele usa é como nenhum lavandeiro as podia branquear. Ou seja, Jesus se transfigura e junto dele se põe Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João, olhando aquilo, ficam aterrorizados. E quando Pedro vê aquela imagem, vê aquele momento de glória, e ao estar com Jesus, ao estar se manifestando com Jesus, e coisa boa é quando nós vemos Jesus se manifestar, quando nós estamos na presença dele, quando nós sentimos ele. Pedro, sobre aquele momento ali que estava vivendo, ele toma a palavra, e ele fala: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E aquele momento de glória e de virtude estava acontecendo no alto do monte. No entanto, mediante a este momento e junto a este, simultâneo a este momento, está acontecendo uma outra situação na parte de baixo da montanha. Que situação é essa, Vitor? Olhe para cá e entenda. Os 9 dos discípulos que ficaram embaixo estão agora com uma missão a exercer. Missão essa que Jesus já tinha dado autoridade a eles para fazer. E que missão era, ver? Um pai de um menino, e esse menino eu já disse, tem o nome de lunático, vai trazer este jovem para os discípulos e vai dizer a eles: eu trouxe aqui o meu filho que tem um espírito endemoniado, todas as vezes o espírito quer acabar com ele. Só que o texto diz que os discípulos não conseguem fazer nada. O texto diz que neste momento em que Jesus está em cima e os discípulos que subiram com ele estão vivendo um momento de glória, os outros 9 que também são discípulos estão vivendo um momento de dificuldade. Estão vivendo um momento onde a sua fé vai ser testada. E às vezes acontece assim conosco. Enquanto alguns vivem momentos de glória, outros vão viver momentos de dificuldade, onde a sua fé é provada. E na verdade era o que estava acontecendo aqui. 3 viviam um momento de glória, mas 9 viviam momentos de dificuldade. E o cenário aqui é um cenário de espera. E todas as vezes que nós vemos um cenário de espera na Bíblia, o ser humano tem um pouco de dificuldade em esperar. E não só o ser humano, mas a Bíblia diz que a promessa tardia, ela enfraquece o coração. Não é verdade que todas as vezes em que esperamos algo de Jesus, e quanto mais tempo leva, mais desacreditado a gente acaba ficando? O cenário aqui é este. Jesus está no monte e os discípulos estão esperando ele voltar. E quando estamos esperando Jesus chegar, a nossa fé é testada. E o costume é a nossa fé vacilar, porque Jesus pode tardar em chegar. E quem não se lembra de quando o povo estava esperando Moisés descer do monte? Moisés subiu porque Deus daria a ele as tábuas dos 10 mandamentos. O povo que ficou embaixo está esperando Moisés. Deu 20 dias, nada de Moisés. Deu 30 dias, nada de Moisés voltar. Quando aproximou-se dos 40 dias, eu creio que um disse para o outro e falou: este Moisés que nos tirou do Egito não vai vir mais. Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos o adorar, porque vai ser estes bezerros de ouro que vai ser o Deus que nos tirou do Egito, não mais o Deus de Israel. E os irmãos conhecem o texto. Quando Moisés desce da montanha, ele vê aquele cenário, ele se ira. E o que ele faz? Quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Porque o povo esperou e a sua fé vacilou em esperar que Moisés voltaria. Só que o cenário aqui é um cenário parecido, mas quem estava descendo do monte não era Moisés que era falho. Quem estava descendo do monte era Jesus. E se o diabo tentou a mesma estratégia que funcionou lá no Egito, lá no deserto, com que Moisés se irou e quebrou as tábuas, aqui a estratégia deu errado. Porque se ele achou que Jesus desceria e ficaria irado com a situação, era como se Jesus estivesse dando um recado. Naquele momento, naquela hora funcionou, mas quem está descendo do monte aqui é quem tem autoridade, não vai quebrar as tábuas.
vai colocar as coisas no lugar. Deixa eu melhorar isso daqui. O diabo pode ter feito na casa do lado, na casa da frente, na casa de trás, pode até ter bagunçado alguma coisinha, mas na tua casa, na tua vida, quem está vivo é Jesus. Ele não vem para quebrar nada não, ele vem para colocar as coisas em ordem. Se a estratégia do diabo foi lá e funcionou com Moisés e ele virou, Jesus estava descendo aqui falando: aqui não, diabo, porque aqui sou eu quem tem o controle. Aqui, ao invés das coisas saírem do lugar, eu estou descendo para colocar as coisas em ordem. Só você que acredita nessa palavra, olhe para alguém que está do seu lado e diga: Jesus está vindo para pôr as coisas em ordem. Jesus está chegando para colocar as coisas em ordem. Jesus vai endireitar as coisas. E se o diabo achou que a estratégia que funcionou com o fulano, funcionou com você, os projetos deles acabaram de cair por terra. Porque Jesus está dizendo: se foi lá, aqui não vai ser não. Porque aqui quem está no controle da situação sou eu. Isso é palavra para quem veio buscar uma resposta de Deus. Deus está dizendo: se caiu daquele jeito lá, com você não vai funcionar. Porque sou eu quem estou no controle da situação. Meu Deus! Olhe para cá. O cenário é um cenário de espera. E todas as vezes que o ser humano espera, a fé é tendente a vacilar. Deus me trouxe na noite de hoje para dizer para alguém que está esperando há muito tempo, está orando há 5 anos, está orando há 10 anos e nada de acontecer. Deixa eu ser resposta de Deus para a vida de alguém. Permaneça na espera, porque quando Jesus vier, Ele vai colocar as coisas em ordem. Aleluia! E no cenário de espera, acaba criando também cenário de confusão. E que cenário é esse? Quando o pai do menino vem com o menino endemoniado, os discípulos tentam expulsar e não conseguem. Quando eles não conseguem expulsar, diz o texto que os escribas chegam. E ali gera um cenário de confusão. Visto quem eram os escribas? Escribas eram pessoas que eram designadas para escrever a lei de Moisés ou a Torá. Eram conhecedores da palavra. Sendo eles conhecedores da palavra, achavam que entendiam do mundo espiritual. Mas na verdade, para se ter autoridade ou entender do mundo espiritual, não é só tendo conhecimento da verdade. É claro que precisamos ter o conhecimento da Bíblia, da palavra, para se gerar conhecimento do mundo espiritual. Mas autoridade e conhecimento do mundo espiritual nunca veio só do conhecimento, veio de uma vida dedicada ao Senhor. Deus está dizendo para alguém aqui: não é entrando em cursos, fazendo muitos cursos. Eu sou a favor de estudar, gosto muito que estude Bíblia, eu gosto de estudar hebraico, o que for. Mas Deus está dizendo: intimidade comigo ainda vem de um joelho na terra, ainda vem de um coração quebrantado. Quer dizer, você tem autoridade para colocar as coisas em ordem dentro do seu lar. Não é buscando conhecimento lá, que não. É dobrando o seu joelho e buscando a autoridade dos céus. Autoridade dos céus. É, Jesus, é mano. Conhecimento da verdade junto com oração, jejum e busca. Vai te dar unção para colocar as coisas em ordem. Vai te dar autoridade para colocar as coisas em ordem. E olha para cá, os escribas estão olhando. E eu imagino os escribas falando e discutindo com os discípulos. Porque Jesus já tinha dito, Marcos 3: eis que vos dou autoridade sobre os espíritos imundos, para limpar os leprosos,
para dar visão aos cegos e para expulsar os demônios. Só que os escribas conheciam só a lei. E o que era a lei? O Antigo Testamento. E o que me traz a memória do Antigo Testamento de alguém expulsando um demônio era quando Saul ficava endemoniado e Davi tocava a harpa, o espírito que estava em Saul saía. Eu imagino os discípulos tentando expulsar o demônio e os escribas falando: não é assim, traz uma harpa, toca a harpa, o espírito vai sair do menino quando vocês tocarem a harpa. Foi assim que Davi fazia. E os discípulos batendo cabeça dizendo: não, o mestre já disse que tinha nos dado autoridade, o mestre já tinha nos ensinado como seria feito, o mestre já falou que nós temos autoridade para fazer isso. Só que enquanto eles estão discutindo quem vem do monte, Jesus. E quando Jesus vem do monte, ele se depara com uma situação de confusão. Porque eu disse que um cenário de espera acaba gerando um cenário de confusão. Porque quando esperamos, alguém é mais ansioso e não tem paciência de esperar, acaba se entrando num cenário de confusão, fazendo aliança com quem não é para fazer, entrando em porta quem não é para entrar, fazendo contrato com quem não é para fazer, entrando em lugares que não é para entrar, tomando decisões que não é para tomar. Só que quando se espera, Jesus chega. E quando Jesus chega, ele olha para os escribas e fala: o que vocês estão discutindo com eles? Só que o texto diz que antes que os escribas respondessem e antes que os discípulos respondessem, o texto fala que um da multidão toma a palavra e fala: Senhor, eu trouxe aqui o meu filho que tem um espírito imundo, só que os teus discípulos não conseguiram o expulsar. E o texto é claro em dizer: nem o nome do homem é citado. Uns são discípulos que podiam falar com Jesus. Escribas também tinham um conhecimento para falar com Jesus. Só que o texto diz que um da multidão toma a palavra e fala: Senhor, eu trouxe o meu filho. Só que os discípulos não resolveram, mas eu ouvi dizer que o Senhor resolve. Vitor, não entendi, vou explicar. Quando estamos com situações adversas, eu sei que às vezes é mais cômodo pedir para a missionária orar, eu sei que às vezes é mais fácil pedir para o pastor orar, eu sei que às vezes é mais fácil pedir para alguém orar pela tua vida, mas o texto aqui diz que um da multidão tomou a palavra e falou: Senhor, sou eu que preciso. Ele não tinha título de discípulo nem de escribas, mas quando ele viu Jesus, ele falou: sou eu que preciso, está aqui o menino. Vitor, não entendi. Deus está dizendo na noite de hoje, antes de apresentar a discípulo, apresente você a Jesus. Deus está dizendo: você tem livre acesso na minha presença. Antes de vir apresentar para a missionária, para o pastor, para o profeta, para o pregador, para quem quer que seja, apresente direto para Jesus. Porque o pai não tinha título de discípulo nem era escriba, mas a direção do céu estava aberta, o coração estava quebrantado. Jesus olhou e falou: é isso que eu quero, alguém que venha até a mim com o coração aberto. Deus está dizendo na noite de hoje: clamas a mim, clamas a mim. Eu estou pronto para te ouvir. Quanto tempo você não fala comigo? Deus me trouxe na noite de hoje para dizer: eu estou esperando ouvir a tua voz. Eu tenho visto a situação que está acontecendo, está tudo no meu controle. Só que às vezes você apresenta para o discípulo, mas esquece de apresentar para mim. Mas Deus está dizendo: tem coisa que discípulo não resolve, tem coisa que pastor não resolve, tem coisa que missionário não resolve, pregador não resolve. Coloca nas mãos de Jesus, porque Jesus dá jeito. Deus está dizendo: clama. Clama, porque coloca as coisas em ordem. Deus está chamando vidas para oração. Deus está chamando vidas para o clamor. Deus está chamando vidas para intimidade. Sabe por que a porta ainda não abriu? É porque Ele está esperando você falar. Sabe por que as coisas ainda não endireitaram? É porque você ainda não se colocou
Deus está dizendo, a partir do momento que abrir a boca, eu coloco as coisas em ordem. A partir do momento que clamar, eu entro na situação. Eu tenho controle, eu só espero você falar. Jesus está dizendo para vidas aqui: volte para o lugar do encontro. As coisas só apertaram porque eu quero te conduzir de volta para o lugar da intimidade. Eu quero te conduzir de volta para o lugar da oração. Eu quero te conduzir de volta. Lembra quando você subia a monte? Lembra? Lembra quando você jejuava? Era pouquinho, mas eu recebia. Lembra? Lembra do seu esforço em ler a palavra? Lembra isso? Jesus está chamando vidas. Volte para o lugar do encontro. Volte para o lugar da intimidade. E quando ele apresenta a Jesus o menino, Jesus manda trazer o menino. E quando ele traz o menino vendo Jesus, o demônio pega o menino e começa a ranger o dente e espumar. E quando ele começa a ranger o dente e espumar, o menino, ele joga o menino no chão, diante de Jesus. E Jesus, diferente do que nós vemos, ele não conversa com o demônio. Ele vai no pai do menino. E ele fala com o menino. Ele fala com o pai do menino: desde quando lhe sucede isso? E eu parei e perguntei, ao invés de Jesus libertar logo o menino, para que ele está perguntando desde quando sucede isso? E eu aprendi uma verdade. Ele estava perguntando e o pai do menino responde que era desde a infância. Jesus estava perguntando porque Jesus queria ensinar ou mostrar algo para o pai daquele menino. Porque o texto diz que aquilo acontecia desde a infância. Se aquilo acontecia desde a infância, é sinal que o menino não era mais uma criança.